o tema de hoje é um tema muito importante. É um tema diferente, mas muito importante. Descubra como vencer a procrastinação e dobrar as vendas da sua empresa. Eu não vou falar de técnica de vendas, porque eu costumo dizer o seguinte: uma empresa é feita de pessoas e processos. Ok? Quando eu falo pessoas, eu falo os donos, os líderes que não são donos, os donos que são líderes, os líderes que não são os donos, são funcionários, e a equipe. Ok? Eu costumo dizer que quem mais fode a própria empresa, quem mais prejudica a própria empresa, é o próprio dono, é a dona. O dono atrapalha a empresa quando ele faz coisa errada, ou quando ele não faz o que tem que fazer. Então não adianta só ensinar técnica, ensinar uma estratégia, ensinar um processo de vendas, ensinar um script de vendas que funciona, se a pessoa não botar em prática, se a pessoa não fazer o que tem que ser feito. Beleza? Então uma empresa é feita de pessoas e de processos. Quando eu falo de processos, eu falo de processos comerciais. Ok? Os meus treinamentos geram resultado muito rápido. Por duas razões. Número 1, eu estimulo a pessoa a fazer o que tem que ser feito. Além dela fazer o que tem que ser feito, eu ensino as técnicas e as estratégias para fazer funcionar. Eu estava falando que os meus treinamentos completos geram muito resultado, os meus treinamentos online, porque eu trabalho a produtividade, fazendo a produtividade dos alunos explodirem, as pessoas serem muito mais produtivas, e eu ensino as técnicas corretas. Eu não vou falar de processo, não vou falar de script, vou falar de pessoas, beleza? Descubra como vencer a procrastinação e dobrar as vendas da sua empresa. Porque não adianta você saber as técnicas do que fazer se você não colocar em prática. Mas geralmente a procrastinação, o que é procrastinar? Procrastinar é você não fazer o que tem que ser feito. É você deixar para depois o que deve ser feito. E se você não fizer as coisas que têm que ser feitas, você não vai ter resultado. Ok? O que é procrastinação? É quando a gente deixa de fazer o que é necessário e a gente fica empurrando. Ok? A gente fica empurrando as tarefas necessárias. E eu vou explicar aqui as principais razões para uma pessoa procrastinar. Ela empurrar. Tem que fazer, faço depois. Ok? Eu vou explicar aqui. Vamos lá, pega papel e caneta aí, se for possível, que eu vou dizer para você anotar agora. Anota aí. Principal razão para procrastinação: insegurança por não saber o que falar com o cliente. Vamos falar de procrastinação para vender, né? Eu sempre falo que quem é o cliente ideal, né? Eu falo o seguinte: público-alvo representa todas as pessoas que podem vir a comprar o seu produto ou o seu serviço. Mas quando você entende quem é o cliente ideal, o cliente com mais chance de comprar, que é uma parcela menor do seu público-alvo, você tem muito mais chance de conquistar resultados. O meu cliente ideal é donos de pequenas e médias empresas que trabalham e não estão tendo os resultados que gostariam. Não tem tempo para ficar com o filho, não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para nada. Trabalha pra cacete, leva pouco dinheiro para casa, começa a achar que o problema é o produto, é o serviço, é a empresa, é o segmento. Ele começa a achar que o problema é ele e ele começa a não acreditar nele. E por não acreditar, ele fica estressado, briga com a mulher, briga com o filho, briga com o marido à toa. Porque ele é como se ele estivesse correndo muito o dia todo e não saísse do lugar. Aí chega em casa, não consegue relaxar. Porque não sabe o que fazer para a venda crescer. Não sabe o que fazer. Não consegue relaxar. Não consegue dormir direito. Não descansa. Acorda cansado. Acorda cansado e fica desmotivado. E fica, ai, droga, não tem energia para ir para a empresa. Aí chega na empresa,
Aí fica, a venda não acontece do jeito, não mora na casa que quer, não tem um carro que quer, os filhos não estudam na melhor escola que eles gostariam, não sabe o que fazer. Aí fica com medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de ter cobrador batendo na porta, medo de quebrar, ficar endividado e ainda ter que virar funcionário dos outros, ser apontado na rua como fracassado. Ok? O Cristiano está dizendo que ele estava assim antes do VT7. E aí, o Rodrigo está dizendo que também estava assim. Quando isso acontece, por você não saber como fazer a sua empresa vender mais, por você tentar e as coisas não dão resultado, você começa a procrastinar. Você diminui a quantidade de ligações que você tem que fazer. Você diminui a quantidade de visitas que você tem que fazer, porque você não está acreditando. O cliente chega, você já acha, ai, droga, mais um cliente, vou perder meu tempo, eu não vou conseguir vender. Você já entra derrotado. Você já o Elias está dizendo que já passou por isso, o Murilo está dizendo que já se sentiu assim, a Infotec está dizendo que vive isso, e aí você começa a procrastinar. Mas por que acontece isso? É porque você não sabe o que fazer, você fica inseguro, aí fica perdido, aí você começa a ficar frustrado, e você deixa de fazer as coisas que deveria fazer. Então anota aí, primeiro ponto, o primeiro motivo para você entender que gera a procrastinação. O Antônio Marco disse que antes de acontecer, antes de me conhecer, era assim que acontecia com ele. Ok? Então vamos lá. A França está passando por isso. Então vamos lá. O primeiro motivo para você procrastinar, tem gente que procrastina e nem sabe que está procrastinando. Então a pessoa, número 1, ela não sabe um método, então ela fica com medo do cliente. E outra coisa, ninguém ensinou a gente que é empresário que quando a gente fosse abrir a nossa empresa, a gente passaria por isso. A gente pensava, né? Eu também aconteceu isso comigo há 20 anos atrás. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu pensei que era só legalizar a empresa, ter um bom produto, ter um bom serviço, montar um escritório, uma loja, montar uma empresa, trabalhar sério. Quer dizer, montar uma empresa, estruturar a empresa toda, trabalhar muito, trabalhar sério, ter um bom produto, ter um bom serviço, só isso seria necessário para ter sucesso. Só que ninguém disse para você que você tinha que aprender um método para vender. Ninguém disse para você que não basta ter um bom produto e um bom serviço. Você tem que ter um bom método, um método de venda. O método de venda representa 50% da sua empresa. Então, se você não tem um bom método de venda, a sua empresa não vai crescer, mesmo que você tenha um bom produto, mesmo que você tenha um bom serviço. A Camila fez um comentário ali muito legal. É isso aí, Camila. A procrastinação gera uma autossabotagem. A própria pessoa se sabota. E tem uma frase, anota uma frase aí. A frase é: o medo de perder. Tem gente que o medo de perder é maior que a vontade de vencer. Se o seu medo de perder está maior que a vontade de vencer, você não vai conseguir fazer o que você deveria fazer. Ok? Então, número 1, eu tenho o meu rascunho, né? Eu sempre preparo um rascunho antes da live para poder lembrar o que falar para você. Então, o primeiro motivo para fazer você procrastinar é a insegurança de não saber o método. O segundo motivo é você não saber o que falar ou o que responder se o cliente falar alguma coisa para você. Ok? Então vamos lá, o segundo motivo é você não saber o que falar e o que responder. Então tem gente que já entra no processo de vendas acreditando que bastava ter um bom produto, né? Você está descobrindo que não basta ter um bom produto, não basta ter um bom serviço. Você provavelmente conhece um monte de gente que tem produto inferior ao seu, tem qualidade, tem atendimento inferior ao seu e vende mais do que você. Por que isso acontece? Que não basta ter um bom produto e um bom serviço. Você precisa também saber vender o método certo. Aí tem gente
que pensa que saber vender é só chegar na frente do cliente, mostrar o produto, ó, o produto aqui, o serviço aqui, e falar o preço. Como se fosse o preço, anota aí. Tem gente que pensa que é o preço que faz o cliente querer comprar, e não é. O cliente tem que querer comprar antes de saber o preço. Não é o preço que faz o cliente comprar, é a sua abordagem, o método que eu sempre ensino em todas as outras lives. Beleza? Então, o segundo motivo para você procrastinar é medo do que vai acontecer no processo de vendas, porque você não sabe o que falar para o cliente e você tem medo dele te perguntar alguma coisa e você não saber responder. Ok? Terceira razão para você procrastinar. Anota aí. Terceira razão para você procrastinar é você começar, geralmente isso acontece inconscientemente. Você começa a fugir de situações que te deixam estressado. Por exemplo, conheço um monte de empresário, dono de pequenas e médias empresas, que eles chegam nas suas empresas, geralmente de mau humor, porque tá fudido, né? Tá na merda, tá estressado, frustrado, inseguro, medo da empresa quebrar, chateado que não tem tempo de ficar com a família, chateado com as contas atrasadas, chateado com um monte de coisa. Aí chega na empresa, mal-humorado, mal cumprimenta a equipe, vai e se tranca no escritório, se tranca na salinha, não dá atenção à tua equipe, não dá atenção à equipe, joga o seu futuro nas mãos da equipe, fica torcendo, aí a equipe não vende, aí vai dar bronca na equipe. Tem que dar bronca na equipe não, porra, a culpa é tua que você não está sabendo vender. A responsabilidade de descobrir o método para vender na sua empresa é sua, que é o dono. Não é delargar. Não é jogar no colo do seu funcionário e falar, porra, vamos ver. Se você não ensinou a pessoa a vender, porra. O empresário que não sabe o método de venda, está fazendo a sua empresa crescer. E pegando um gancho aqui, que não deu tempo de responder, concordo com o Rodrigo. Rogério disse que cliente chato às vezes gera isso. O Rodrigo comentou aqui corretamente que não tem cliente chato. Tem não, Rogério. Para de terceirizar a culpa do seu fracasso, velho. Para de terceirizar a responsabilidade de você não estar tendo o melhor resultado. A culpa é sua, irmão. O único responsável pelos resultados das nossas empresas somos nós. Se a gente começa a dizer que a culpa é do cliente, a culpa é do produto, a culpa é do serviço, a culpa é da crise, a culpa é da pandemia, a culpa é do concorrente, a culpa é dos outros, você tem que fechar seu negócio, porque se você não consegue assumir a responsabilidade de se você não faz parte do problema, você não faz parte da solução. Entendeu? A culpa é nossa. Tem gente que fala para mim, Sérgio, a culpa é da minha equipe é uma merda. Eu falo, cara, sério? Quem contratou? Quem selecionou? Quem treinou? Quem gerenciou? A culpa é tua, velho. Na minha empresa, tudo que dá errado, a culpa é minha. É tudo minha. E quando dá certo, o mérito é da minha equipe. É só entender, entendeu? Manda essa frase aí. Se você acredita que você não faz parte do problema, então você não tem como resolver. Fecha a empresa, vai dormir, vai fazer outra coisa qualquer que... eu sempre acredito que eu faço parte do problema. Porque aí eu me comprometo a fazer parte da solução. Cabe a nós, entendeu? Cabe a nós resolver a parada. Então, outra coisa. Então, a terceira razão para ter medo, para procrastinar, é medo. Tem gente que fica com medo, aí foge, aí se tranca lá dentro, se tranca e passa o dia todo fazendo financeiro. Paga o dia todo fazendo financeiro. Aí passa o dia todo, aí entra, fica inventando o que fazer, fica fazendo tarefas que... Anota aí, um quarto motivo para você procrastinar. Você não entender que se ocupar é diferente de produzir.
A venda B2B é uma empresa vendendo para outra. Mas não tem empresa, na verdade são pessoas. É você vendendo para outra pessoa. Eu tenho clientes muito conhecidos, né? Eu já treinei mais de 60 mil pessoas, tenho mais de 3 mil alunos de treinamentos online. Eu tenho mais de 3 mil alunos de treinamentos online. Eu já treinei mais de 60 mil pessoas presencialmente. Alguns dos nossos maiores clientes vocês conhecem. Dell Computadores, Microsoft, Banco Itaú, Banco Bradesco, Vivo, Qualicorp, Instituto Embeleze, CCAA, IES, Wizard, algumas das maiores empresas do Brasil, Unimed, todas elas são grandes empresas. Mas quem está lá comprando é uma pessoa também. Entendeu? Então quem está lá é uma pessoa, ela tem medo, tem segurança, tem dor. Ela precisa solucionar o problema dela. Ok? Então, vale para todos os exemplos. Mas vamos lá, antes de dar outros exemplos, eu quero concluir aqui o tema de hoje, vamos falar de procrastinação. O quarto fator que eu falei, eu comecei a explicar uma frase. O quarto motivo para você procrastinar é você não saber diferenciar se ocupar com produzir. Entendeu? O que quer dizer se ocupar? É fazer um monte de coisa que tem que fazer na empresa, mas não gera resultado para você fazer sua empresa crescer. Entendeu? Passar montando um monte de planilha. Planilha demais acaba se tornando desnecessário. Ficar administrando venda, o empresário não tem que administrar a venda. Ele tem que fazer a venda acontecer. O que eu, por exemplo, quando eu comecei, eu era sozinho. Eu fazia tudo. Eu fazia tudo na minha empresa. Tudo. Vendia. Vamos dizer, a Doutor Vendas, ela tem 10 anos, ela fez 10 anos de existência. Quando a minha empresa começou, eu que fiz o meu blog, o nosso blog, eu que escrevia os artigos, eu que atendia os clientes interessados em consultoria e treinamento, eu que entregava a consultoria e treinamento, eu que fazia tudo. Eu que fazia café, eu que lavava o banheiro, eu fazia tudo na minha empresa. Só que com o tempo, a nossa primeira colaboradora foi a Ana, que é minha filha. Ela foi estagiária, assistente, ela foi estagiária, depois assistente, hoje é minha sócia, diretora da nossa empresa. Com o tempo eu fui delegando tarefas para ela. E aí, hoje, antes da pandemia, a gente tinha 30 colaboradores. A gente estava contratando mais 6, quase já contratados, então eu conto como 36. Com a pandemia, eu tive que desligar metade da equipe. A nossa equipe era focada em treinamentos presenciais e a gente focou totalmente em treinamentos online. Hoje eu tenho 18 colaboradores. Eu não faço quase nada na minha empresa. A única coisa que eu faço, 2 coisas. A única coisa que eu faço, 3 coisas que eu faço na minha empresa. De entrega operacional, eu entrego conteúdo, as aulas, as consultorias, quem faz sou eu. Segundo, eu faço pagamentos. Logo não vou ser mais eu que vou fazer pagamento. A minha equipe cuida de tudo, eu só vou lá, aperto o botão para fazer o pagamento. E eu gerencio a minha equipe. Quem executa tudo é a minha equipe. Então, chega um momento que eu não faço mais nada. Eu sopro todas as tarefas que eu identifiquei que não gerava grandes resultados, eu terceirizei ou eliminei. Então, tem muita gente, muito empresário que chega na empresa, se esconde, passa o tempo se escondendo dele mesmo, para não fazer situações que deixam ele sem graça. Ele foge de vender porque não sabe. Entendeu? Ele foge de vender porque não sabe. Terceira razão, ou melhor, estou na quarta, né? A quarta razão, ele finge que fica ocupado. Então, se você não sabe um método certo para vender, você foge. Você foge das situações, você começa a procrastinar. E outra coisa, anota aí uma frase. Não é uma razão para procrastinar, mas anota uma frase aí. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
que isso quer dizer? Se você fala uma coisa para a tua equipe e você não faz o que você fala, você vira piada da sua equipe. Então não adianta você mandar, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos vender. Se você não faz isso, se você fala para a tua equipe, a equipe observa que você fica se escondendo, você perde o respeito para a sua equipe. A sua equipe passa a não acreditar mais em você. E aí eles também passam a não produzir mais. Porque produtividade, por exemplo, o Antônio Marcos, ele fala, hoje aprendi a administrar o meu tempo na empresa, com tudo agendado e anotado, um dia antes, com isso sobra tempo para fazer outras coisas. Os meus alunos aprendem a se organizar, aprendem a ter produtividade para eliminar a procrastinação. Você pode ter o melhor produto do mercado, você pode ter o melhor serviço do mercado, você pode ter a melhor oferta, mas se você procrastina, se você fica empurrando com a barriga, se você não faz o que é necessário, a sua empresa não quebra, não cresce, a sua empresa vai quebrar. Anota uma outra frase aí que eu gosto muito. As pessoas pensam que uma empresa quebra do nada. Não. A empresa leva meses e às vezes anos quebrando. Ela vai começando a dar prejuízo, vai ficando arcaica, vai tendo menos clientes, vai perdendo o cliente, o faturamento vai caindo. Aí o empresário vai vendo que o dinheiro está faltando, aí chega um momento que a empresa, fecha. A empresa se torna inviável. Aí, pessoal, aí o empresário fala, nossa, eu quebrei mês passado. Quebrou mês passado porra nenhuma. A tua empresa estava quebrando há 1 ano, 2 anos ou há meses e você não sabia. Então, se uma empresa não está crescendo, ela está quebrando. Eu tenho vários alunos que falam, Sérgio, eu estava tão desesperado que eu estava pensando em mudar de negócio. Vários dos meus alunos falaram, eu estava pensando em mudar de negócio, porque eu não estava acreditando mais na minha empresa. Aí as pessoas começam a pensar que o produto é ruim, o serviço é ruim, o negócio é ruim. E não é. É porque você não está sabendo dar produtividade para a sua empresa. Então, eu falo sempre que uma empresa é feita de pessoas e processos. Eu ensino a empoderar, a ele ficar motivado. Mas a motivação, tem muita gente que acha que é uma palavra vazia. Ficar feliz. Não, não é isso. Motivação, a palavra é motivo para a ação. Motivo para a ação. Então, quando os meus alunos... existe algo que eu gosto muito, chamado, em inglês, quer dizer quick win, ganho rápido. Os meus treinamentos aumentam as vendas. O aluno que assiste e coloca em prática rápido o resultado, as vendas aumentam muito rápido. Ok? Eles aumentam muito rápido. E aí, aumentou muito rápido, ele fica motivado. Caraca, funciona! O método funciona. Aí, quando ele fica motivado, quando ele começa a perceber que a venda já começou a aumentar, aí ele começa a trabalhar mais. Ele começa a eliminar a procrastinação, ele começa a fazer mais. E aí, ele vai aprendendo as outras técnicas. Aí, ele vai fazendo mais ainda. Aí, vai aprendendo outras técnicas. Aí, vai entrando dinheiro. Ele fica mais motivado. Aí, ele estuda mais o treinamento, coloca em prática. Aí, ele vai aumentar muito mais. Passo número 1. Aprende como vender. Pega o telefone ou vai presencialmente, dependendo do seu negócio, e vende. E chama a tua equipe. Olha só, vem cá, você vai descobrir. Assiste para mim, me assiste, aprende a vender. Olha como é que eu estou fazendo. Aí você vende. Depois que você vender, aí você chama a tua equipe. Vem cá que eu vou te ensinar o que eu fiz. Lembra que eu falei isso, tal, explica. A equipe fica desmotivada quando o líder delarga. Joga a equipe no meio dos leões sem ensinar. Delarga, deixa abandonado, rezando. Ai, meu Deus, tomara que eles aprendam sozinhos. Cara, ninguém vai aprender. A responsabilidade é do líder. Eu costumo falar a seguinte frase. Quando eu chego nas consultorias ou na minha empresa, se eu tirar o líder, a venda cai, se mantém ou sobe?
Se tirar o líder e a venda não cair, quer dizer que o líder não serve para nada. Tem que tirar de lá aquela porra. Entendeu? Se a venda não cair sem o líder, o líder não era importante. Era um mero secretário, um assistente. Ou às vezes o líder até atrapalha a porra da equipe. Entendeu? Até atrapalha. Então, a primeira forma de motivar a sua equipe é você ensinando a equipe a vender. Por isso que eu digo que o empresário... Tem empresário que acha que vender é uma atividade desqualificada, mas não é. Quem não sabe vender não faz a empresa crescer. Vender não é arte, não. No passado se pensava, não é não. Vender é método, ok? Não é uma arte que nasce com a pessoa, não. Vender é método. Então, anota essa frase aí. Uma empresa é feita de pessoas e processos. Pessoas representam... E outra coisa, se o líder está desmotivado, se o líder está fugindo da venda, se o líder está desmotivado, chega atrasado, não vai, sai cedo... Se a equipe está pensando, a equipe fica olhando para a gente o tempo todo.